Olá amigos, é sábado de aleluia. Desde criança eu ouvi falar que nesse sábado as aleluias ou as travessuras que a gente fez, a gente então iria ter um acerto de contas com o papai. Eu lembro que a gente temia a chegada desse dia, mas eu não lembro de alguém ter me explicado o porquê se chama sábado de aleluia. Muito provavelmente, na tradição católica mundial, o sábado de aleluia foi criado porque neste dia Jesus, chamado o Cristo, sofreu, foi açoitado e foi condenado à morte, que teve o seu ápice mais ou menos no meio da tarde deste sábado, com a sua crucificação e morte. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que desde que o mundo é mundo, a discussão sobre religião ela existe e ela geralmente, em todos os casos, ela levou os homens a se matarem entre si. Se nós pensarmos que o mundo foi criado apenas por duas opções ou duas formas, sendo elas, a primeira, uma grande explosão que deu origem a tudo, e essa explosão aconteceu pelo acaso, ou, por outro lado, se nós pensarmos que, da igual forma, uma grande explosão deu origem ao mundo, porém, essa grande explosão foi planejada e arquitetada por um ser cósmico universal chamado Grande Arquiteto do Universo. Em qualquer uma das opções, nós temos uma mesma lei que rege todas as coisas. Qual seja essa lei? Nós somos absolutamente livres para pensarmos, para acreditarmos, para decidirmos se acreditamos na primeira opção, na explosão do acaso, que veio pelo acaso, ou na segunda opção, na explosão que teve um arquiteto por trás. Bom, se nós imaginarmos que as duas coisas deram no mesmo resultado, qual seja, a criação de todas as coisas, inclusive nós. A diferença é que, se pensarmos na explosão que aconteceu pelo acaso, não existe então um ser universal e invisível que, para os cristãos do mundo todo, é revestido de amor e nos fez para que nós fôssemos felizes aqui nesse lugar. Porém, se nós pensarmos que a explosão foi o resultado do acaso, nós estamos completamente sozinhos e soltos à nossa própria sorte. Qualquer uma das opções ou qualquer um dos pensamentos vai fundir a sua cuca, como se diz popularmente, porque você não vai encontrar formas de provar seja uma ou seja outra. A ciência não aceita ou não se sente muito confortável em admitir que existe um ser criador, alguém que está acima de nós, que é muito infinitamente mais inteligente e que também pode ser um ser de amor. Quando você diz que Deus é um ser de amor e que Ele nos fez para sermos felizes, normalmente os céticos, aqueles que não aceitam a sua existência, questionam por que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, 10 milhões ou mais de vidas foram ceifadas das maneiras mais brutais que você não pode nem pensar. Essas pessoas também questionam por que uma criança inocente morre de câncer, ou por que uma criança inocente nasce faltando partes do seu corpo ou com deficiências. Bom, este ser de amor, ele não é responsável por essas coisas, segundo aqueles que acreditam na sua existência. De um lado, nós vemos alguém que é cético, que diz que tudo aquilo que não pode ser provado simplesmente não existe, que tudo aquilo que o olho humano não pode ver é invenção de magia ou pensamentos mágicos ou de religião. Por outro lado, nós vemos pessoas que preferem acreditar que existe um ser superior e que esse ser superior tem planos bons para nós, tem planos para que a gente seja feliz, tem planos para que a nossa vida vá bem, para que tudo que a gente faça dê certo e para que nós sejamos felizes. Porém, nesse vídeo, o que eu vou deixar muito claro, e logo mais no final vocês entenderão o objetivo,
é a minha posição pessoal. Eu sou um cientista, por um lado. Sou um homem de ciência, adoro ciência desde criança. A eletrônica é um ramo da ciência, assim como a física, assim como a mecânica e assim como qualquer outro ramo da ciência. Por esse lado, eu sou um cientista. Porém, por outro lado, eu sou um criacionista. Eu acredito que um ser superior que está muito acima de nós, talvez num plano em que nós não podemos nem imaginar como seja, apesar dos vários relatos bíblicos que existem sobre isso, eu acredito que existe esse ser. Bom, por que eu estou falando de um ser superior e eu não me refiro a Deus ou qualquer outra expressão dessas que nós podemos citar a ele? Porque eu creio que o problema das religiões mundiais é que elas mais defendem os interesses dos homens do que qualquer coisa que se refira aos planos desse Criador. Então, o que eu acredito é que existe um Criador, uma mente superior, muito acima de nós, que eu posso chamar de Deus, sem nenhum problema. No início deste vídeo, eu não me referi como Deus. Se você não prestou atenção, volte o vídeo e você vai ver lá. Bom, mas esse ser superior, ele tem uma lei que é imutável. E talvez seja isso que causa confusão na mente daqueles que acreditam que se a ciência não pode explicar ou se o olho humano não pode ver, aquela coisa simplesmente não existe. A lei que é imutável desse ser superior é: os seus seres criados são absolutamente livres. Nós podemos chamar essa lei de livre-arbítrio, ou seja, você decide o que você quer acreditar ou não. Bom, essa lei também traz alguns problemas, porque alguns homens mal intencionados, chamados de líderes do povo de Deus, ou então pastores, ou qualquer outro nome que você queira dar, bispos, ou qualquer nome desses que foram delimitados nas escrituras sagradas chamadas Bíblia Sagrada, ou qualquer outro livro desses religiosos, esses homens dizem que, como nós somos livres, nós somos eternamente pecadores. Se somos eternamente pecadores, nós temos que eternamente nos curvarmos a esse Deus Criador, ou a esse Ser Criador. Alguns chegam ao extremo de martirizar o próprio corpo, de fazer sacrifícios, de caminhar quilômetros de joelhos até verter sangue, de pegar chicotes e bater no próprio corpo, de pegar agulhas e furar o próprio corpo, e todas as outras maluquices que a gente vê por aí nos vídeos, principalmente nos vídeos na internet. Bom, uma coisa certa, esta liberdade incondicional que o Criador nos deu nos trouxe muitos problemas, porque nós não sabemos usar esta liberdade. Se somos livres para atentar contra este Criador, ou atentar contra o nosso próximo, os nossos irmãos de raça humana, ou mesmo atentar contra qualquer outra criatura criada, contra os animais ou contra a própria natureza, o que significa que nós podemos fazer o que der na nossa telha e nada vai acontecer. A ciência não tem uma explicação do que acontece logo depois da morte. Bom, a religião tem várias explicações, e essas explicações trazem mais problemas para nós do que clareza. Alguns dizem que vamos para o céu, outros dizem que vamos para o inferno, outros dizem que vamos reencarnar. Bom, uma coisa certa, esse ser superior, que agora, a partir desse momento no vídeo, eu chamarei de Deus, para que fique mais claro para vocês, ele já provou que todas as suas leis foram feitas para o nosso bem. Porque se nós vivermos de acordo com o que é bom, de acordo com o que é reto, de acordo com o que é justo e perfeito, nós teremos uma vida boa. Bom, seremos injustiçados? Sim. Não vamos conseguir se dar bem em todos os nossos intentos? Sim. Nós teremos alguns problemas. Mas se nós vivermos pelo bem, o certo, o correto, aquilo que dirige as coisas como devem ser, a nossa vida será mais fácil, mais simples
e nós com certeza talvez tenhamos menos bens materiais, mas vamos viver melhor. Mas viver de acordo com a nossa própria vontade, dirigidos pelo nosso próprio cérebro, é um problema, porque nós não conhecemos sequer o próximo pulo do ponteiro dos segundos. Se você olhar para o seu relógio e ele tiver um ponteiro e os segundos estiverem pulando, você não tem nem como imaginar o que vai acontecer no próximo segundo ou no próximo minuto. Uma coisa é certa: viver sob nossa própria direção, sem uma pessoa ou um ser superior ou Deus nos olhando, é um grande problema. E é aqui que eu entro no final e no objetivo desse vídeo. A Páscoa é um momento onde para os cristãos se comemora ao redor do mundo, e é um número expressivo de pessoas, quase 1/3 da população mundial, o momento em que Deus dá a maior prova de amor para os seres humanos. A maior prova de amor não existe maior amor do que isso, do que dar a vida pelos seus amigos. Isto é um texto bíblico que está nos evangelhos. Deus entrega então o seu único filho, que vem encarnado num homem que nasce numa condição humilde, numa cidade muito pequena, sem nenhuma expressão política para a época, mas esse homem vive de uma forma simples e mais ou menos em torno dos 30 anos de idade, se manifesta publicamente e então começa a pregar aquilo que ele chama a vontade de Deus ou de seu Pai. Isso culmina na sua morte, e morte por crucifixão, que era uma das maneiras mais brutais que se executavam os criminosos naquela época. Bom, esse homem morre pendurado numa cruz, num sábado mais ou menos por volta das 3 ou 4 horas da tarde, e no raiar do primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, esse homem deixa a sepultura, ressuscita e prova para o mundo de que aquele que o enviou tinha um objetivo bem definido, que era mostrar para a humanidade o seu amor incondicional. Bom, você notou que esse vídeo não falou de religião? Eu usei vários termos, inclusive envolvi ciência e envolvi o início do mundo. Seja qual for o seu pensamento, nesse dia especial que ao redor do mundo se chama Páscoa, o meu desejo sincero para todos aqueles que estão vendo esse vídeo, especialmente para aqueles que são meus amigos, que eu talvez nunca venha a conhecer, mas que assistem os vídeos do canal, que deixam comentários e que de alguma forma torcem para o meu sucesso pessoal e o sucesso do Museu da Eletrônica. Eu deixo aqui o meu desejo sincero de Feliz Páscoa, o meu desejo sincero de que o símbolo da renovação desta data, deste dia muito especial, onde se comemora a morte e ressurreição do Salvador do mundo, daquele que foi chamado de O Cristo, né? Filho de Deus que desceu na terra, se encarnou, se fez homem, morreu e ressuscitou para salvar aqueles que estavam perdidos. Bom, independente de você acreditar nisso ou não, eu desejo nesse dia que esse vídeo o faça pensar na forma como você está conduzindo a sua vida, quais as escolhas que você tem feito. E se esse vídeo tiver o efeito que eu estou desejando, em que você pare, repense as suas atitudes e talvez daqui para diante faça algumas coisas melhores do que tem feito hoje, o meu objetivo já foi alcançado. Muito obrigado até aqui, eu espero que você tenha uma feliz Páscoa com seus familiares, com aqueles que você ama. E nesse dia especial, onde ao redor do mundo as pessoas têm usado alguns símbolos que não têm a ver com esse dia, que foram convencionados, eu não sei por que motivo, por exemplo, como um ovo, um simples ovo de galinha pintado, fechado com papelzinho cheio de amendoins ou doces, que quando você dê esses presentes para os seus pequenos, você também lembre de explicar a eles o que significa realmente a Páscoa para a raça humana e para todos aqueles que estão aqui e que pensam de alguma forma que o mundo pode ser um lugar melhor. Muito obrigado até aqui, uma feliz Páscoa a todos e até o próximo vídeo.